luz é bem fria, né? Estão ouvindo. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui, né, para estarmos fazendo um momento onde nós estaremos falando sobre algumas possíveis contradições da Bíblia. A gente vai estar aguardando um pouco, né, o pessoal está entrando. Enquanto isso, a gente pede que você que já foi entrando possa estar enviando, né, para as outras pessoas, para que a gente possa estar tendo um alcance maior. Que você possa estar enviando para todos os seus amigos aí. Que a gente desde já agradece a sua colaboração. Pronto. A gente atrasou um pouquinho, mas deu certo. Glória a Deus. Vamos iniciar com uma oração, para que o Senhor vai nos direcionar. Vamos orar iniciando. Querido Deus, nessa tarde nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor possa estar tomando, Jesus, o lugar de primazia, que o Senhor venha pôr as palavras na nossa boca e que o Senhor possa fazer com que todos que estarão ouvindo, Senhor, essa live possam estar tendo entendimento, Jesus, do tema que será abordado. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? E desde já eu gostaria de anunciar, né, o nosso participante de hoje à tarde. É a primeira vez que eu faço a live aqui no meu Instagram, né? Mas a primeira de muitas, em nome de Jesus. E hoje o nosso convidado é o autor, o dono, né, do canal Raízes Cristãs, que é o nosso irmão, Johnny Célio, que é diácono da nossa igreja. Fala aí com o pessoal, Johnny. Vamos a paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui e contribuir também para muitos que talvez tenham essa dúvida, né? A gente hoje é atacado, né, muitas das vezes pelos céticos que falam exatamente isso, né? Que a Bíblia tem contradições, tem erros, é um livro humano que o homem criou, que o homem inventou, e eu acho que vai ser muito produtivo, né, e edificante para todos os irmãos. Desde já, inicialmente, eu gostaria de estar falando com o Johnny algumas coisas acerca do canal dele, né? Como nós sabemos, ele tem tanto a página no Instagram, como também tem o seu canal no YouTube, que se chama Raízes Cristãs. Johnny, fale um pouco nós, qual é realmente o foco do seu canal, como surgiu essa inspiração? Bom, o nosso canal Raízes Cristãs, ele surgiu com o objetivo principal dele, exatamente aquilo que o título já diz, voltar às raízes do cristianismo. Nós percebemos que hoje existem muitos evangelhos, né, muitos cristianismos diferentes, e a igreja moderna ela tem se afastado demais daquilo que é bíblico, daquilo que a igreja nos primeiros séculos pregava e vivia. Então, o nosso objetivo principal é trazer os crentes à responsabilidade e às suas raízes e voltar à simplicidade do Evangelho. Nosso objetivo principal é esse, lutar pelo reavivamento espiritual e que a igreja realmente ela venha a ter Cristo como centro da sua vida e andar perfeitamente nos seus caminhos. Esse é o objetivo principal do canal, voltar às raízes da fé cristã. Glória a Deus. Então, desde já, eu indico vocês a estarem se inscrevendo, tanto no Instagram como também no YouTube. O título é só Raízes Cristãs, né? Você coloca lá, já vai aparecer a imagenzinha, que é uma cruz, né? Com a Bíblia e o fogo, né? E o fogo, né? Então, que vocês possam estar se inscrevendo. Também, quando eu salvar a live, eu vou estar marcando no Instagram, já vou estar deixando lá. Então, que vocês possam estar apoiando, possam estar assistindo, porque os vídeos são realmente edificantes. E é de suma importância, né? Nós realmente estarmos conhecendo a palavra, conhecendo realmente as raízes cristãs, para que a gente não venha fugir do que realmente a Bíblia nos ensina. E desde já nós estaremos iniciando, então, com o nosso tema de hoje. Mas como é que surgiu, então, essa vontade de falar sobre esse tema? Como o nosso próprio irmão João Célio já disse, né? A gente vem sendo atacado, não somente agora, mas já faz um tempo. Mas, principalmente atualmente, onde tem surgido muitas pessoas que pegam a Bíblia e dizem, eu entendo assim, eu penso assim, eu acredito numa parte, mas essa outra parte eu não acredito. E agora tem surgido a teoria de que não tem como acreditar nela toda porque tem contradições, porque nela tem falhas. Então, diante desse cenário,
a gente vai estar trazendo esse assunto para que nós possamos ser como aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina, né? Nós possamos ser conhecimento, estrutura e realmente sabermos a razão da nossa esperança com argumentos sérios, com argumentos próprios, né? De que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, com certeza. E Deus não erra. Então, Johncelli, vamos lá falar um pouco inicialmente sobre a inspiração bíblica. Bom, então, o tema, né, se a Bíblia se contradiz, como nós vamos afirmar que a Bíblia não se contradiz, né? Uma vez que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E se ela é inspirada por Deus, ela não pode ter erros. Senão a gente estaria dizendo que Deus erra também. Então, para que a gente possa estar bem ciente e também aprender, vamos primeiro definir o que é inspiração e inerrância, né? Para que a gente possa compreender melhor aquilo que de fato a Bíblia é. A palavra inspirado por Deus, que é o que aparece em 2 Timóteo 3:16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra inspirado por Deus vem do grego theopneustos, que quer dizer theos, Deus, né? Pneu quer dizer sopro ou vento, né? Ela é soprada por Deus. Isso não quer dizer que ela é ditada por Deus. Depois a gente vai entrar um pouco nisso. Mas Deus, ele inspirou as Escrituras. Ele soprou do seu Espírito e pôs as palavras, né, no coração daqueles ouvintes, aliás, dos profetas, dos santos e apóstolos. Só que eles falaram de uma perspectiva humana, dentro do contexto em que eles se encontravam, dentro também, de acordo com a sua cultura, dos seus costumes. Então a gente vai ver bastante peculiaridade com um, outros não. A gente vai ver alguns expressando coisas que os outros não expressam. Então a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus, porém cada autor, dos 40 autores da Bíblia, cada um falou de acordo com a sua cultura, de acordo com os costumes, cada um tem um destinatário diferente. Então a gente vai ver que existem algumas coisas que os críticos veem e querem dizer que aquilo ali é contradição, sendo que não é. Eu sempre digo que quando o erro está nos olhos de quem busca os erros, né? Se nós percebermos o que Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, nós vemos que as pessoas que não conhecem a Bíblia, a história da Bíblia, as línguas bíblicas, eles vão cometer erros que na verdade não são erro. O erro está nele porque ele não estudou, não pesquisou, não buscou realmente saber o que de fato estava dizendo. Eu queria só tocar em duas coisas também acerca de questão de inspiração. Em primeiro lugar, todo mundo deve aprender isso. O que foi inspirado foram os autógrafos originais, aquilo que os autores escreveram, os quais a gente não tem nenhum mais, tudo se perdeu. O que nós temos são cópia da cópia da cópia, que foram guardados em igrejas, em mosteiros, e a gente tem uma grande reunião de quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento, fora do Antigo, milhares de citações dos pais da igreja, e tudo isso foi utilizado para reconstruir o texto que nós temos hoje, né, que é chamado de texto crítico. Então, o que foi inspirado, o que é inerrante, o que é infalível são os autógrafos. Pode haver erro, por exemplo, em uma versão, pode haver erro em uma tradução, pode haver erro também de digitação. Inclusive, eu achei até engraçado, eu tinha uma Bíblia que Romanos 13:23 dizia: porque todos pescaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu era novo convertido e quando eu vi esse texto eu fiquei imaginando, será que é pecado pescar? Porque os apóstolos eram pescadores e até pescaram, né? E Jesus mandou pescar, né? E fez milagres na pescaria deles. Então pode haver erro de digitação. Essa Bíblia que eu tinha, eu encontrei mais de 60 erros de digitação. Só que o cético não vai levar em consideração a isso. Ele vai ver aquele erro e vai criticar. Só que o que foi inspirado, o que é inerrante, são os autógrafos, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, que, como eu falei, nós não temos mais. Pode ser que os arqueólogos, com o passar do tempo, eles venham a encontrar, mas até hoje não. Uma outra coisa que eu queria citar também, devemos gravar em primeiro lugar isso, os autógrafos são inspirados, inerrantes e infalíveis. O que nós temos hoje aqui são versões
dezenas de versões, inclusive não só pode, como contém erros mesmo nas versões. Muitas versões elas falham, porque não tem como traduzir perfeitamente algo de uma língua para outra. Por isso que a gente recomenda sempre que alguém ou estude as línguas bíblicas, ou até mesmo que ele consiga materiais, né? Um dicionário de grego. É um erro que muitos cometem também quando querem ler a Bíblia com um dicionário de português. Não serve, tem que ser um dicionário de grego e hebraico e aramaico. Um dicionário de português para interpretar a Bíblia, a gente não vai chegar no sentido exato do texto. Tem que ser grego, hebraico e aramaico. Então, dito isso, eu queria tocar em algo também que muitas das vezes os céticos usam. É o fato de que, como eu já citei, as palavras, na grande maioria dos textos bíblicos, não foram ditadas por Deus. Tem textos como Êxodo 20, que diz, então falou o Senhor todas essas coisas a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então ali o próprio Deus está ditando aquelas palavras, mas na maioria dos textos não. Existem coisas que não são contradições, mas muitos utilizam. Por exemplo, na cruz de Cristo, nós percebemos nos 4 evangelhos, um dos evangelhos está Rei dos Judeus, na placa, né, da cruz. No outro está, este é o Rei dos Judeus. No outro evangelho está Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E no outro está, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Então os 4 evangelhos mostram diferente. Isso mostra que não foram as palavras que foram ditadas por Deus, porque se fosse Deus ditando as mesmas palavras para 4 pessoas diferentes, então o relato tinha que estar realmente correto, 100% igual aos outros. Mas o que foi inspirado foi o sentido do texto. A ideia por trás do texto foi inspirado por Deus, porém eles transmitiram de acordo com a cultura deles, os que eles ouviram. Deus utilizou do conhecimento de cada um para falar. Por isso que a gente percebe essas peculiaridades de um evangelho diferente do outro, a negação de Pedro, né? A gente percebe que cada um evangelista conta de uma maneira diferente, né? Um diz que a primeira negação foi no pátio, outro diz que foi perto da fogueira, outro diz que foi fora. Cada um vai dizer de uma maneira diferente. Só que o sentido que o Espírito Santo inspirou foi que Pedro negou, né? Jesus profetizou e aquilo ali se cumpriu. Era isso que o Espírito Santo queria trazer para nós. Mas cada evangelista contou, inspirado por Deus, de uma maneira diferente, focando uma coisa mais que a outra. Então isso é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O que foi inspirado foi o sentido do texto, a ideia por trás do texto, mas o texto foi escrito com as palavras humanas. É por isso que muitos dizem que a Bíblia ela é um livro divino humano. Que já entra uma coisa também muito importante, que muitas pessoas dizem, olha, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E tem um evangelista que vinha muito aqui, Mário José eu acho que, não sei se ele é de Pacajus, eu acho. Ele dizia que certa vez chegou em um lugar e uma mulher disse, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. E ele olhou para ela e disse, Dona Maria, a senhora já viu um jumento falando ou escrevendo? É claro que se Deus quis se manifestar de maneira escrita, ele tinha que utilizar os homens. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então Deus precisou utilizar os homens, porque se o livro caísse do céu, quem acreditaria, né? Amém? Então, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, a ideia por trás dos textos foram sopradas pelo Espírito de Deus, mas foi escrito com as palavras dos homens. Por exemplo, a gente vê o grego de Paulo, de Lucas, é muito mais sofisticado, rebuscado, né? Bem mais formal, bem mais montado do que Pedro e João, por exemplo. Então a gente percebe que existe muito dos autores, muitas características dos autores. Por exemplo, quando fala de que um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, Marcos e Mateus usam a palavra para agulha como a agulha de um costureiro. Já Lucas ele usa a agulha de médico. Por quê? Porque ele era médico. Então, tem muitas características também que os autores, né? João Batista era raça de víboras e pregava duro, já João é filhinhos. Então, cada um, né, expressa aquilo que Deus colocou, né, que Deus soprou, mas cada um de acordo com sua personalidade, com seus conhecimentos. O próprio Pedro disse, inspirado por Deus também, que Paulo escrevia muitas coisas difíceis de entender. Então, vamos decorar isso aqui primeiro.
inspirado por Deus quer dizer soprado por Deus. O que foi inspirado, o que é inerrante e infalível, são os autógrafos, não as versões. Muitas versões tanto que tem revista atualizada, corrigida, fiel, justamente porque com o passar do tempo a gente vai estudando melhor o grego, vai tendo abrindo mais o conhecimento, né? O conhecimento que temos hoje é muito diferente do tempo de João Ferreira de Almeida, né? Tecnologia, o conhecimento está muito mais amplo para nós hoje do que para ele. Então, os erros que ele cometeu, sem falar que ele tinha 17 anos quando começou a escrever sua versão, né? Nem foi para nós aqui no Brasil. Ele estava como missionário em outro lugar e ele começou a escrever como um adolescente. Não conhecia grego, hebraico. Ele fez a sua versão, ele fez a partir do texto recebido, né? Que os manuscritos mais antigos eram do 12º século. E com o passar dos tempos e o avanço da arqueologia, a gente foi encontrando manuscritos mais antigos. Em 1980 foi feito o texto crítico. E esse texto crítico foi comparado, né? Os textos mais antigos, os melhores, dos melhores copistas, onde estavam nos melhores mosteiros. E com essa comparação foi feito aquilo que a gente conhece como o texto crítico, né? O outro texto que João de Ferreira de Almeida utilizou era o texto receptus, né? O texto recebido, que foi do 16º século, sendo utilizado manuscritos do 11º século. Então, por isso que a gente percebe que existem algumas diferenças em algumas Bíblias. Então, o texto crítico ele é bem mais perto daquilo que a gente conhece como os autógrafos originais. Revista atualizada, Nova Almeida atualizada, NVI, NVT, são versões que utilizam como fonte o texto crítico, né? Então, João Ferreira de Almeida, ele tinha isso nas mãos, não tinha o texto crítico, né? Lembre-se que eu falei em 1980, quando o texto crítico foi feito. No século XVI, quando ele começou a escrever sua versão, ele não tinha disponível esses textos, né? Então, hoje a gente tem uma possibilidade maior de chegar àquilo que nós conhecemos como os textos originais. Amém? A Bíblia foi soprada por Deus, o que é inspirado são os autógrafos, e o que foi inspirado foi o sentido do texto, né? Isso não quer dizer que as palavras não foram bem colocadas ou selecionadas pelos autores, mas que foi feito de acordo com a capacidade que cada um tinha. Amém? Essa breve introdução, né? Amém. E diante de tudo isso é muito interessante, porque, tipo, como o Johnny mesmo já disse, né? As pessoas dizem que não creem porque foi escrita por homens, mas nós vimos diante de todo o argumento que ele já falou, foi escrita por homens, mas foi inspirado pelo Senhor. Mas por que isso é tão importante da gente também ver o lado positivo de tudo isso? Por quê? Porque a gente vai ver que diante de ter escrito por várias pessoas em épocas diferentes, em localidades diferentes e culturas diferentes, isso vai dar o quê? Confiabilidade de quanto que o Espírito Santo ele atua unindo tudo perfeitamente, porque a gente vai ver que um texto completa o outro, principalmente quando a gente lê os evangelhos, né? A gente vai ver que às vezes o que um esqueceu de narrar, o outro vai lá e completa, o outro vai lá e explica de uma maneira mais detalhada, mais explícita. Então, isso não tira a inspiração, isso não tira a autoridade do Espírito Santo de ter dado o direcionamento de escrever aquilo. Muito pelo contrário, isso só confirma. E é tão importante isso porque a gente vai ver que Deus, ele realmente, em todo o seu processo de criação, de tudo, ele quis a participação do homem. Até também para transmitir, porque já imaginou que fosse só de acordo com o que Deus diz, a gente não ia ter como comparar uma coisa com a outra, a gente não ia ver a magia, tipo assim, no sentido de como é lindo como a Bíblia se completa, mesmo quando uma coisa aconteceu lá 2000 anos atrás e hoje atualmente. E isso é tão interessante também a questão que Johnny disse, que Deus não ditou toda a Bíblia. Ele ditou determinadas áreas, como ele já citou os mandamentos. As outras ele fez com que quem? Com que o profeta, ou a pessoa que estava ali sendo usada por Deus para escrever aquele livro, descrevesse de acordo com a cultura com a linguagem que ele tinha costume. Para quê? Para que o leitor pudesse ter compreensão. Porque Deus, ele escreve de homens para homens, para quê? Porque o homem conhece a linguagem que o outro vai ter entendimento e compreensão, vai poder estar explicando de uma maneira clara. E isso é muito importante, e isso é um ato inteligente do próprio Deus, né? Então, isso não tira a confiabilidade do texto bíblico. E agora a gente vai estar falando um pouco sobre
Sobre a questão de que alguns versículos, né, como a gente vai ver em Coríntios, que vai citar a presença de quando o autor diz que é por ele mesmo, né? As pessoas gostam muito de dizer que tem contradição nesse determinado texto, que o exemplo que as pessoas mais usam é quando Paulo, ele mesmo se coloca no texto, quando ele mesmo diz, eu digo isso. Então as pessoas dizem, mas não é o Espírito, então como é que ele mesmo diz? Aí diante disso a gente vai estar vendo essa contradiçãozinha. Antes de comentarmos o texto de 1 Coríntios, deixa eu ir para lá aqui. Por que confiar na Bíblia? A gente tem muitos motivos para confiar na Bíblia. Porque, por mais que foi escrito por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, uns falaram em meio a um cativeiro, outros falaram no deserto, uns eram médicos, outros eram reis, tem pescadores, todo tipo de pessoa, cultura e épocas também. Gênesis, acredita-se que Gênesis foi escrito por volta do ano 1600 antes de Cristo. E o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Então dá um espaço de quase 1.600 anos do primeiro ao último livro. Porém, como a irmã Tainara falou, eles se completam, né? As profecias que foram ditas na Bíblia se cumprem hoje. Inclusive, eu conhecia um amigo meu que era cético das questões da Bíblia, só que eu gostava muito de história secular. E eu comecei a falar, olha, o livro de Daniel foi escrito por volta de 600 a.C., e eu falei daquele sonho de Nabucodonosor, e comecei a falar que aquela estátua de Nabucodonosor simbolizava, né, que a cabeça de ouro era ele, mas depois o reino dele viria um reino inferior ao dele, e depois, no caso a Pérsia, né, depois a Pérsia perderia o império para a Grécia, a Grécia depois para Roma, e depois viria um que era a pedra, né, vinda do monte, que destruiria tudo aquilo dali e viria implantar o seu reino, que é, no caso, o reino messiânico. Já no capítulo também 11, no capítulo 7, existem outros textos que falam também sobre esses impérios. Por exemplo, diz que a Grécia é comparada a um leopardo, né? E depois ele tinha um leopardo de asas que dividiu o seu reino com 4 ventos. Isso cumpre-se, né, de maneira bem perfeita em Alexandre o Grande. Ele conquistou o mundo inteiro e influenciou o mundo até hoje. O mundo é influenciado pela cultura grega. Tudo isso em apenas 10 anos, sendo um jovem apenas. E ele morreu, e quando morreu, dividiu seu reino para os seus 4 generais. Então, o leopardo simboliza a velocidade com que ele conquistou tudo aquilo, e os 4 ventos com que o seu reino foi dividido, os 4 generais. Então, por volta de 300 anos antes, Daniel já havia profetizado. Então, essas questões, né, os sinais dos fins dos tempos e muitas outras coisas, nos fazem acreditar que a Bíblia não pode ser um livro criado por homens. Porque nenhum outro livro antigo, profetiza de maneira tão perfeita todas as coisas que se cumprem em nossos dias. Só a Bíblia. Amém? Então, como eu já falei, muitas das vezes as pessoas procuram motivos para criticar a Bíblia e não procuram conhecer melhor. Vamos aqui para 1 Coríntios. Eu deixei isso aí até bem mais para frente, né? Mas depois a gente volta para algumas supostas contradições que a gente pode resolver e harmonizar os textos. 1 Coríntios 7, versículo 6, que foi o texto que foi citado, né? Paulo diz assim: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. O que é que Paulo quer dizer com esse texto? É bem simples, é só analisar todo o contexto do capítulo. A gente já tem a resposta rapidamente. Por exemplo, o contexto imediato e o contexto remoto também. Vamos começar pelo imediato aqui. Os primeiros versículos, Paulo está falando que por causa da prostituição é bom que o homem se case, né? Cada homem tem uma mulher e a mulher tem um homem. E depois ele vai falar sobre questões do próprio casamento, que o homem não deve se negar para a mulher, nem a mulher para o homem, e assim por diante. Um não deve se defraudar para com o outro. E depois ele chega e diz: digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. O que é que Paulo quis dizer com isso? Ele está querendo dizer que não existe no Antigo Testamento um mandamento que obrigue, que ordene que o homem se case. Isso é uma questão que pode ser por concessão, por permissão. Podemos se casar, mas não é um mandamento que pode forçar ou obrigar alguém a se casar. É isso que ele está dizendo. Digo isto o quê?
Ou seja, que cada homem tem sua mulher e a mulher tem o seu homem, para que não venham a cair, né, na prostituição, viver uma vida de prostituição. Então ele diz isso, que ele está dizendo aqui atrás, como por permissão e não por mandamento. Não havia esse mandamento para que todo mundo se casasse. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. O outro versículo que muitas pessoas criticam aqui também, que diz que é uma contradição, 1 Timóteo 3:16 diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, e o versículo 10, Paulo diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Na verdade não é nem isso, eu acho que é o versículo 12. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aparece o 25 também, essa mesma expressão? Ele está dizendo, digo eu, não o Senhor. Como é que a gente também compreende isso? Paulo está dando uma opinião particular, sem ser inspirada? Em primeiro lugar, o que ele está dizendo não quer dizer que ele não está inspirado aqui. Até porque no finalzinho do versículo, do capítulo, aliás, Paulo diz, será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo que está falando pelo Espírito de Deus. O que ele está querendo dizer aqui não é que ele não está falando sobre inspiração divina, até porque ele está dizendo que cuida que tem o Espírito de Deus. Ele está dizendo, deixa eu só encontrar aqui, digo eu, versículo 12, né? Mas aos outros digo eu, não Senhor. Algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O que ele está querendo dizer é que, mais uma vez, ele é apóstolo, né, inspirado por Deus, ele tem autoridade apostólica. Só para se ter uma ideia, nos primeiros séculos, quando estavam tendo aquelas reuniões para resolver o cânon, né, uma vez que havia muitos livros, né, e começou a entrar livros apócrifos com heresias nos cultos, então os pais da igreja resolveram então tirar esses livros apócrifos, livros que tinham muitas heresias, de circulação. Então eles decidiram então formar um cânon e começaram a selecionar apenas os inspirados. E o primeiro requisito, o principal requisito foi, tem que ter autoridade apostólica. Paulo, ele era um apóstolo chamado pelo Senhor, tanto que ele escreveu um terço do Novo Testamento. Então ele tinha autoridade para dar mandamento sob a inspiração de Deus. Então o que ele está falando aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que não há um mandamento no Antigo Testamento, mas ele, como apóstolo, está dando um novo mandamento aqui. Tanto que ele diz, digo eu, não Senhor. Ou seja, quando ele diz não Senhor, é porque o Senhor não havia dado esse mandamento nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas ele agora, como apóstolo, ministro de Cristo na Nova Aliança, ele estava aqui dando esse mandamento pela inspiração do Senhor. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz que o evangelho que ele prega, ou seja, as palavras que ele prega, ele não recebeu do homem, ele recebeu do Senhor, né? Foi um evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor. Então, na Nova Aliança, muita coisa veio como novidade para os judeus, por isso que eles rejeitaram e perseguiram muitos cristãos. E talvez essa daqui seja uma dessas coisas que as pessoas às vezes não buscam compreender melhor, mas é o que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, ele está dizendo que não há mandamentos específicos nesse contexto aqui no Antigo Testamento, por isso que ele diz no versículo 6, que ele diz por permissão, ou seja, nos permitido o casal ficar solteiro, né? Cada um escolhe o que quer para a sua vida. E depois ele diz que não há um mandamento do Antigo Testamento, mas ele aqui, acerca do casamento, né? Aqui quis... deixa eu só terminar aqui, né? Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, não é tratado no Antigo Testamento, está sendo tratado agora. Por isso que ele diz, olha, não é o Senhor nas antigas Escrituras, mas eu aqui que falo pelo Senhor, representante do Senhor, que estou falando, como apóstolo de Cristo. E isso é muito interessante, porque quando você vai ler o versículo 7, vai dizer assim, porque quereria que de todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Exatamente isso, né? Ficar solteiro, ele disse que tinha o dom de ficar solteiro, né? Mas nem todos têm, então casa. Ele faz a aplicação na sua própria vida, mas isso não quer dizer que ele não estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas que a vida dele era a prova, a evidência de que ou você poderia casar ou também ficar só, que não haveria problema. E já no versículo 25 do mesmo capítulo vai dizer assim, ó,
Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ele está dizendo que ele dá o parecer dele, por quê? Porque ele alcançou misericórdia do Senhor. Misericórdia é essa que não retira a inspiração do Espírito Santo, mas que dá autoridade a ele de falar com base na opinião dele dentro do texto. Claro que sendo sempre inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos direciona na verdade e que nos ensina toda ela, né? E Jesus disse isso aos seus discípulos, que quando o Espírito viesse, ele iria instruir eles ainda mais profundamente acerca da verdade do Evangelho. E esse versículo já lança luz aos outros também, até bem melhor aqui mesmo, né? Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, né? Ou seja, Paulo era um homem que recebeu várias revelações de Deus e tinha o Espírito de Deus e a autoridade apostólica para escrever doutrina. Então, ele diz que não tinha um mandamento do Senhor, ou seja, Jesus não tinha dado um mandamento a ele para transmitir à igreja. Então, ele estava dando o seu parecer, porque as Escrituras não falavam, né, acerca disso no Antigo Testamento, e o próprio Cristo não falou pessoalmente a ele, porém, de acordo com a necessidade da igreja, ele como apóstolo e representante de Cristo, ele estava dando o seu parecer. E isso é muito interessante porque a palavra de Deus, ela realmente nos foi deixada, direcionada, por quê? Já para a necessidade de cuidar da igreja. Tanto que é um texto lá em 2 Timóteo, se não me engano, que vai dizer, né, que a palavra de Deus é apta para ensinar, para exortar e tudo mais. A palavra de Deus tem uma função, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com acerca disso, porque as pessoas têm simplesmente pegado um texto fora de contexto e tem dito que a Bíblia há contradição, que a Bíblia tem mentira, porque o apóstolo dá a sua opinião e tudo mais, sem conhecer realmente todo o contexto. E principalmente sem conhecer a história de quem está escrevendo, né? Porque quando você vai conhecer toda a história, tudo que Paulo escreveu, você literalmente não tem como não afirmar que o cara não era inspirado por Deus. Porque quando você lê as cartas, você vê a forma como uma carta dele, principalmente você vai ler Romanos, transforma a vida de alguém. E se fosse um texto simplesmente feito por homem, não ia transformar de uma maneira tão profunda nesse sentido. Aí agora... eu queria citar também, se a irmã me permite, algumas outras supostas contradições, que eu separei algumas aqui, as mais conhecidas que eu vejo, né? Que são, por exemplo, e essas questões, que a gente até já citou, é só analisar o contexto. O contexto é o primeiro meio que a gente tem para harmonizar todos os textos, né? E nós voltamos a afirmar que a Bíblia não tem erros. O erro está nos próprios críticos, né? Que procuram tanto erro para blasfemar das Santas Escrituras. Então eles passam a enfiar coisas no texto, o próprio texto não está dizendo. Eu separei aqui algumas. Nós já vamos entender as questões linguísticas também. Como eu já falei, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, o último livro, há 2000 anos atrás, em um contexto e em uma cultura diferente. Às vezes a gente quer interpretar a Bíblia com a mente ocidental do século XXI. É um dos erros que mais a gente percebe que as pessoas, os intérpretes, cometem. Tentar adaptar a Bíblia aos nossos dias. A Bíblia foi escrita em um contexto do Oriente Médio, antigo, há 2000 anos atrás, em línguas que são mortas. O grego bíblico, que é conhecido como grego koineu, o grego comum, o grego popular, o grego das ruas, ele não existe mais, não é falado mais. Nem na Grécia é falado esse grego. Esse grego durou de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Depois veio o grego bizantino até o final da Idade Média, mas hoje existe um grego moderno também. Então já teve um outro grego que também já não é falado, existe um novo grego agora que é o grego moderno. Então, como é que a gente vai estudar essas línguas? Com os escritos antigos que sobreviveram com o passar do tempo. O hebraico também não é o hebraico moderno que é falado hoje. Existem suas diferenças, existem também as coisas em comum, mas não é o mesmo hebraico também. Então, muitas das vezes, é bem interessante isso, porque a gente percebe que existem palavras do inglês que não podem ser traduzidas para o português. A palavra saudade só existe em português, né? Por isso que tem aquele hino que a gente escuta, né? Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. E as pessoas dizem, como é que tem saudade de uma coisa que a gente ainda vai ver?
Porque a palavra saudade só existe em português, né? Então, quando foi traduzido o hino do inglês para o português, então procuraram palavras para colocar, e não encontraram, então colocaram essa mesma, né? Saudades, né? Também na Bíblia é igual, acontece igual. Existem palavras bíblicas que têm que ser transliteradas, outras que têm que tentar colocar um sentido, interpretar e tentar. Então, existem palavras que os tradutores passaram anos e anos e anos e não conseguiram saber o seu significado. E com o avanço, né, dos estudos acadêmicos é que podem chegar à interpretação de algumas palavras. Existem palavras também que a pessoa não tem certeza absoluta do que significa. Eu volto a dizer, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás e as línguas que ela foi escrita foram línguas mortas. Então, as questões linguísticas são de suma importância. E eu separei dois textos bem conhecidos. O primeiro é a questão de Gênesis 6:6, dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Números 23:19, que diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ora, um texto diz que ele se arrepende, outro diz que ele não se arrepende. Como harmonizar isso? Quando eu falo de questões linguísticas, a gente tem que saber que existem palavras que são polissêmicas, ou seja, tem vários significados. Por exemplo, a palavra manga. Eu posso falar da manga fruta, eu posso falar da manga de camisa, e eu posso até dizer, tudo que eu falo é remontar manga, né? A gente pode falar como a gente... Então a palavra manga pode ser usada de várias formas, em vários contextos, para vários significados. Assim acontece também na Bíblia. A palavra arrependimento em hebraico é naham, e significa arrepender, um arrependimento humano, pode significar uma tristeza, um pesar, e pode significar uma mudança de atitude. Então, não é que os textos estão se contradizendo, é a aplicação que muitos usam da palavra equivocada que levam as pessoas a acreditar que a Bíblia está errada, mas não está. Quando diz que não se arrepende, ele está dizendo, não é filho do homem para que se arrependa. Não tem que ter arrependimento humano quando alguém peca, quando alguém está arrependido por ter feito uma coisa errada. Mas quando diz que Deus ele se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra, ali fala de uma tristeza, né, de um pesar de Deus por causa da impiedade que tem se multiplicado. Então a Bíblia não está se contradizendo. Volto a dizer, devemos levar em consideração as questões linguísticas. Se a Bíblia fosse inspirada em português, usaríamos a gramática portuguesa e a gente poderia, então, fazer isso, né? Por exemplo, outra coisa também, existem palavras que, com o passar do tempo, vai mudando o seu significado. É por isso que eu digo que é necessário um dicionário bíblico, principalmente que estude as línguas originais grega e hebraica. Porque existem palavras que, no contexto de Paulo, significavam uma coisa, e a mesma palavra hoje em dia, na nossa geração ocidental, pode significar outra coisa. Existem várias palavras, acontece muito isso, né? A palavra caridade antigamente era amor perfeito, hoje em dia caridade caridade é apenas pessoa que gosta de ajudar os pobres, né? Ajudar o próximo, né? E Paulo diz que eu posso doar os bens para os pobres e não ter caridade. Por quê? Porque caridade na antiguidade era um amor perfeito, né? Um amor incondicional. Mas hoje ela é usada nesse sentido agora. Então existem palavras que mudam, né? A palavra paixão era sofrimento, hoje em dia é um desejo ardente por outra pessoa. E muitas outras palavras, né? A palavra exortar, que nos tempos bíblicos era mais utilizado no sentido de animar, né? De estimular, de incentivar, de ajudar. Já hoje em dia é totalmente diferente, é mais repreender, né? Advertir. Então existem palavras que mudam seu significado com o passar dos tempos. Isso não é erro. É erro de quem não estuda. Outra palavra que eu queria citar, as pessoas dizem, olha, lá em Gênesis 22 diz que Deus tentou Abraão, mas Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. É uma contradição, só que não é também contradição. Em primeiro lugar, a palavra grega, peirasmos, ela pode significar tentar e significar provar também. O que vai resolver é o próprio contexto também que ela está sendo empregada. Por exemplo, o que é provar? O provar é lançar um teste, né? Lançar sob prova. E tentar estimular, instigar o pecado, né? A Bíblia diz que Satanás tentou Eva, ou seja, ele instigou ela a comer a fruta. Mas quando diz que Deus provou Abraão, ele estava querendo provar se ele de fato era fiel ao seu Deus. Então, um era uma prova, o outro era o teste, né? Ou melhor, uma instigação ao pecado. Sem falar que nós não devemos, na Septuaginta, aparece ali a palavra peirasmos.
Só que nós não podemos comparar textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento, que é um outro erro também, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então a palavra que aparece lá em Gênesis 22:1 é a palavra nassá, que significa pôr à prova. Então a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova, mas ele não tenta ninguém, como diz lá em Tiago. Então não é contradição, equívocos que às vezes a gente comete ao não analisar perfeitamente a Bíblia. Outra coisa também que eu queria citar aqui, a irmã quer falar alguma coisa? Pode continuar. Devemos levar em consideração também, eu já falei de certo modo, né, o contexto histórico-cultural e os destinatários dos livros, das cartas. Por exemplo, eu quero citar aqui algo bem conhecido que as pessoas falam demais, que é o horário que Jesus foi crucificado, porque Marcos diz que foi, Marcos 15:25 diz que foi a hora terceira. Já João 19:14 diz que foi quase a hora sexta. As pessoas dizem, olha, foi a hora terceira ou foi a hora sexta? Como harmonizar esses textos? Em primeiro lugar, nós devemos saber que Marcos, ele utilizou o método judaico de contagem das horas que começava ao amanhecer o dia. Já João, ele usou o método romano. O método romano é aquele como a gente conta hoje, né? A partir da meia-noite já é o outro dia. Já os judeus, ainda hoje também, os judeus, eles contam o dia a partir do nascimento do dia, né? E as noites eles chamam de vigílias, né? Então, às 6 da manhã é a primeira hora, né? 7 horas é a hora 1, 8 horas é a hora 2 e 9 horas é a hora terceira. Que é o que ele está dizendo aqui. Jesus foi crucificado a hora terceira. No caso de João 19:14 diz quase a hora sexta, quer dizer que estava quase amanhecendo o dia. Parece que fica a contradição, porque vai dar quase 6 horas, né? Um é hora terceira, que é 9 horas da manhã, e o outro que é quase 6 horas da manhã. Como é que a gente harmoniza isso daqui? Em primeiro lugar, voltando a dizer, é só olhar o contexto. Quando nós percebemos o contexto de Marcos, o versículo 24 diz que Jesus já estava crucificado, depois de crucificado, repartiram as vestes e viram quem ficaria com as vestes de Jesus, né? Então Jesus já estava crucificado. No caso de João, Jesus estava sendo julgado ainda. E depois que diz a hora, quase a hora sexta, ou seja, quase 6 da manhã, Pilatos ainda vai se assentar no tribunal, vai tentar libertar Jesus, e as pessoas vão gritar crucificam, e depois ele é enviado para ser escarnecido, zombado, espancado, e depois ele ainda vai levando a cruz para o Calvário, depois lá ele sofre aquele ritual de tortura, onde ele é pregado na cruz. Então daria perfeitamente o tempo, porque não está se contradizendo. Marcos está dizendo que Jesus já estava crucificado na hora nona. E a hora sexta que aparece em João, Jesus estava sendo julgado ainda e depois que ele foi condenado e foi levado para a crucificação. É tudo uma questão de ler a Bíblia com atenção e não dizer que um está dizendo que foi a hora terceira e outro foi a hora sexta, porque não foi. Amém? Devemos levar em consideração também questões arqueológicas. Vamos lá. Eu quero citar aqui aquela questão dos cegos, que é bem conhecido também. Mateus 20, versículo 9, diz que Jesus estava saindo de Jericó e lá estavam 2 cegos. Marcos 10:46 diz que Jesus estava saindo de Jericó, mas só tinha um cego. Lucas 18:35 diz que Jesus estava chegando perto de Jericó e também estava lá um cego. Como a gente harmoniza isso? A questão arqueológica que eu queria falar, aliás, deixa eu falar primeiro a questão dos cegos, né? Por exemplo, eu poderia muito bem dizer aqui, eu estou fazendo uma live com a irmã Tainara, né? Só que ela poderia dizer, contar a mesma história e dizer, não, eu estava fazendo live com o irmão João Licélio, o irmão Pedrinho, Rainara, né, nome da irmã, e a irmã Lucivânia. Nenhum dos dois estava mentindo, né? Então o que é que acontece? A questão de um cego ou outro cego. Um quis ocultar o outro, porque Bartimeu era mais conhecido, né? Dizem que Timeu era um oficial, né? Era um homem importante naquela época, então quiseram frisar que Bartimeu foi curado. Então, no caso de Mateus, ele não se preocupou em dizer que era um cego. Ele citou os 2 cegos que estavam lá, mas os outros focaram naquele cego ali que gritava mais alto. Então não é contradição, apenas
como eu falei, Deus soprou o Espírito para que eles escrevessem, mas cada um leu de acordo com uma perspectiva. Amém? Então não é contradição, é o modo que cada evangelista quis transmitir aquela mensagem. A questão de Jericó, saindo e entrando, dois evangelistas dizem que estava saindo e o outro diz que ele estava chegando ainda perto de Jericó. Como nós sabemos, Josué destruiu a cidade de Jericó, está no seu livro, né? E muitos anos depois, a cidade de Jericó foi reedificada. E os arqueólogos, é bem interessante questões arqueológicas, porque a cidade de Jericó, até alguns anos atrás, era considerada um mito. Quando se falava em Jericó na Bíblia, os céticos diziam, olha, a Bíblia está mentindo, porque nunca houve evidência da existência da cidade de Jericó. Então, as pessoas dizem, olha, é um mito. Só que os arqueólogos encontraram, inclusive tem até um vídeo no canal, acho que é a arqueologia comprovando os relatos bíblicos, que eu coloco o ano lá que a cidade foi descoberta e escavada. E quando descobriram a cidade de Jericó, descobriram que a cidade de Jericó não foi edificada no mesmo lugar da antiga cidade de Jericó. Então, novamente, um estava falando da nova Jericó, outro da velha Jericó, porque era o mesmo caminho que passava de uma, passava na outra também. Então, ele estava saindo da Jericó original e entrando na outra Jericó. Então, de acordo com a perspectiva e de acordo com o que os evangelistas quiseram falar, um estava falando da Jericó antiga, que eles estavam saindo, e entrando na nova Jericó, na cidade de Jericó dos tempos do Novo Testamento. Outra coisa sobre a questão de arqueologia, nós devemos entender uma coisa. A arqueologia, ela tem menos de 200 anos. Não existe arqueologia no passado. Sem falar que até o final da Idade Média, século XVI, a Igreja Católica ela dominava tudo com mão de ferro, não deixava ninguém estudar, pesquisar, tudo tinha que passar pelo crivo dela. Então não tinha liberdade para arqueólogo escavar nada. Então, com a reforma protestante, o enfraquecimento da Igreja Católica, e isso foi melhorando a cada dia, e coisas que eram consideradas mito foram começando a ser descobertas. E, para ser mais específico, a gente sabe que a região ali, que é conhecida como Palestina, que eu nem gosto de chamar de Palestina, porque dá muito crédito aos árabes, né? E a palavra Palestina, esse nome foi dado pelo imperador Adriano em 130 depois de Cristo, por causa das frequentes revoltas dos judeus. Então, para apagar o nome dos judeus, eles começaram a chamar aquilo de Palestina. E com o avanço do islamismo, chegou na Idade Média, após as cruzadas, o Império Turco Otomano dominou toda aquela região ali e perdeu os seus domínios quando decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, e ele perdeu aquela região ali para os britânicos, franceses, né, a Tríplice Aliança, como a gente sabe nos livros de história secular mesmo. A partir dali começou-se a fazer novas escavações, isso agora é 1930, né, e pouco, começou a fazer novas escavações, foram paradas um pouco por conta da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Em 1948 foi fundado o moderno Estado de Israel, de 14 de maio. No dia seguinte, após a criação do Estado de Israel, 7 países invadiram Israel para destruir aquela nação. E Deus deu vitória a Israel mesmo, sem exército, sem nada. Um milagre, Deus fez um milagre ali, Israel sobreviveu. Só que Israel não ficou com a terra de Jerusalém ainda também. Ele ficou numa região mais desértica, mais bem pequena, mas ele conseguiu escapar, a sobreviver àquela guerra. E em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel fez um ataque preventivo contra vários países árabes e conquistou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã da Síria e também a Cisjordânia ali da Jordânia. Então Israel passou a fazer grandes escavações e ter liberdade de fazer escavações. E de 1968 para cá, várias descobertas que comprovam os relatos bíblicos foram descobertos, né? Foi descoberto, por exemplo, num vídeo no canal também eu falo sobre isso. Pilatos era considerado um mito, mas foi achado inscrição, anel de Pilatos. Caifás, foi achado o seu ossuário do sumo sacerdote Caifás, e não havia nada que comprovasse a existência de Caifás. E até um osso de um homem chamado Yohanan ben Hagakol, que quer dizer João, filho de Hagakol. Esse homem, ele tinha um cravo no seu tornozelo, mostrando que era possível a crucificação
ser feita e alguém ainda ser sepultado, porque no geral, toda pessoa crucificada, ele era jogado lá no Vale de Rinom e era queimado, né? Por isso que o Vale de Rinom é tipo do Lago de Fogo, porque é o fogo que nunca se apaga, que queima para sempre, as pessoas ímpias são lançadas ali. Então aqueles que eram considerados criminosos por Roma eram crucificados e depois lançados no Vale de Rinom. Por isso as pessoas diziam, então Jesus é mito, porque não foi encontrado nenhum ossuário até hoje pela arqueologia que mostrasse que um crucificado pudesse ser sepultado. E a partir dessa descoberta, em 1968, as pessoas começaram a acreditar que era sim possível alguém ser crucificado e sepultado como Jesus foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Amém? Então, a arqueologia tem comprovado, né? Por exemplo, Nabucodonosor era considerado um mito também, mas a arqueologia achou inscrições de Nabucodonosor. A própria Babilônia era considerado também mito, o rei Sargão, que aparece lá em Isaías 20, e muitos outros personagens bíblicos eram considerados mito. O próprio Jesus, algum tempo atrás, era considerado mito, mas existem dezenas de relatos, tanto romanos, como judaicos, como seculares, que mostram, e cristãos também, até apócrifos, que mostram que Jesus de fato existiu ali também. Então essa é uma das coisas que eu queria citar também, é conhecer e levar em consideração as questões linguísticas, as questões histórico-culturais, os destinatários, a arqueologia e todo o pano de fundo por trás do texto bíblico. Se a gente não estudar essas coisas também, a gente pode acreditar que existem contradições. Uma outra coisa que era para me ter falado desde o início é a questão das variações. As pessoas dizem, olha, achamos 500 variações, 500 erros na Bíblia. Só que na verdade não é. Se um texto grego diz, e disse-lhe Jesus, e o outro está, e Jesus lhes disse, não está errando, né? Se um aparece Cristo, outro aparece Jesus Cristo, outro Cristo Jesus, isso não é erro, né? É como eu falei, eles foram inspirados a escrever o texto, mas cada um escreveu de acordo com a sua própria perspectiva em que ele viveu naquele momento. Isso não é erro nenhum. As versões, eu já citei, mas é bom lembrar como a Bíblia chegou até nós. É bem simples, né? Acho que eu já estou talvez até demorando, né? E deixa eu só resumir aqui como a Bíblia chegou até nós. Todos os livros da Bíblia foram escritos no primeiro século. Alguns críticos e céticos vão dizer que foi... tem livros que é do segundo século, mas não há nenhuma evidência que comprove isso. Toda a tradição da igreja, nos primeiros séculos, acreditavam que os livros foram escritos nos primeiros séculos, aliás, nos primeiros anos do cristianismo. O que acontece? Houve muita perseguição por parte do Império Romano, só que no quarto século Constantino se converte, então não passa mais a ser destruído Bíblias. Pelo contrário, passa a ser incentivado, né, a escrita, né, da Bíblia. Né? Naquele tempo ali era à mão, né, escrito à mão, por isso que é chamado de manuscritos, né, que é escrito à mão. No século XV, né, pouco antes da Reforma Protestante, é inventado a imprensa, né? Johannes Gutenberg inventa a imprensa, imprime a Bíblia. E no século seguinte, como eu já falei, Erasmo de Roterdã, ele diz, olha, vamos aqui procurar direto do grego, porque a de Gutenberg foi escrito através da Vulgata Latina, né? Então ele disse, olha, vamos escrever direto do grego. Só que os manuscritos que tinha naquela época eram apenas os manuscritos do 11º e 12º século para cá. E tinha só 6 manuscritos disponíveis para Erasmo de Roterdã. Isso ficou conhecido como Texto Receptus, que foi a Bíblia da Reforma Protestante. Né? Só que com o avanço da arqueologia, dos estudos, descoberta de manuscritos, como eu já falei, em 1980 foi feito aquilo que é conhecido como texto crítico. Então, até ali já existia 5.843 manuscritos. Então, é muita coisa para comparar. Então, a gente pode confiar. Só para você ter uma ideia, depois da Bíblia, um livro antigo que tem mais manuscritos gregos é Ilíada de Homero, e só tem 600 manuscritos. Olha só, nós temos quase 6.000, hoje tem mais de 6.000. Mas naquela época tinha 5.843 manuscritos, sendo que a Ilíada de Homero só tinha 600. Até Shakespeare só tem 200. E as pessoas não criticam esses livros.
Olha, o próprio Alexandre o Grande também, ainda hoje não existe absolutamente nada na arqueologia que comprove a existência de Alexandre o Grande. Mas quando é a Bíblia, as pessoas querem criticar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas procuram meios de criticá-la de toda forma. Mas muitos personagens seculares da antiguidade não tem nada na arqueologia que comprove, mas os da Bíblia sempre vêm sendo comprovados. Então, basta um simples conhecimento. Por isso que a gente vê alguma Bíblia, né, se contradizendo com a outra. Então, volto a dizer, as melhores versões da Bíblia são aquelas que são do texto crítico, apesar, existem algumas variações, né? Eu acho que não é nem bom a gente entrar por enquanto, deixa para uma outra ocasião. Porque o texto crítico, volto a dizer, ele é dos textos mais antigos, inclusive hoje, o texto mais antigo data de 125 depois de Cristo, bem perto, né? É um fragmento do Evangelho de João, e ele é 35 anos depois do original. Né? Existe um manuscrito que está sendo estudado, e muitos até acreditam, né, que o teste de carbono 14, né, deu do primeiro século, um fragmento de Marcos. Então a gente sabe que com o avançar da arqueologia, mais manuscritos antigos vão sendo descobertos, e a gente pode chegar mais perto dos textos originais. Então, se for descoberto um manuscrito antigo e um bem recente, a gente vai confiar mais em qual? Nos antigos, né? Porque é mais perto dos originais. Sem falar que o texto crítico ele tem muito mais manuscritos, não é só 6, é 5.843. Então é mais confiável. Podemos confiar na Bíblia. Aqueles que trabalham na área da crítica textual afirmam que a Bíblia ela é 100% confiável. Basta a gente procurar compreendê-la melhor. Então, eu queria também, eu vou resumir agora, pelo menos mais um texto aqui que foi citado por alguns críticos, a questão de Jesus veio cumprir a lei, lá em João 5,17, né? Daqui a quanto, para terminar, a gente não pode avisar, viu? Só mais uns 10 minutinhos aqui. Romanos 5,17 diz que Jesus não veio abrogar a lei, mas veio cumprir. E a gente percebe que existem coisas que não são mais utilizadas no Novo Testamento. Ou seja, se Deus ordenou sacrificar cordeiro, por que os apóstolos não queriam mais sacrificar, guardar o sábado, praticar as leis religiosas? Se Jesus disse que não veio apagar nada da lei, abolir nada da lei, veio cumprir. Mais uma vez, o conhecimento da língua original facilita muito a compreensão, porque a palavra cumprir ali, ela vem do grego plerô, que quer dizer encher ou completar. O que Jesus está dizendo, olha, eu não vim acabar com a lei, abolir a lei. De fato, ele não veio. Ele veio completar a lei. A lei, Hebreus vai dizer em vários textos que ela era imperfeita, incompleta. Gálatas 3 vai dizer que a lei serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo. Mas agora que Cristo chegou, nós já não estamos mais debaixo da lei. Então, Jesus não acabou a lei, ele completou ela. Faltava alguma coisa na lei, essa coisa era Cristo, né? A vinda do Senhor Jesus para completar e cumprir. Pode dizer que Jesus cumpriu no sentido também de cumprir praticando, cumprir no sentido também de cumprir as profecias. Algumas pessoas querem aplicar desse jeito, mas a palavra que é usada, plerô, dá um sentido de plenitude. É a mesma palavra que é usada em Atos 2 e 4, né, quando diz que os crentes foram cheios do Espírito Santo, ou seja, receberam a plenitude do Espírito Santo. Então Jesus ele completou a lei, porque a lei não era perfeita. Então, se Jesus completou, precisa de cordeiro? Não. Precisa de festas? Não. Por isso que o Novo Testamento vai dizer para não guardar os ritos judaicos mais. A lei de Israel era dividida em 3, né? Lei civil, religiosa e moral. As leis religiosas, Colossenses 2,17, Hebreus 10 e 1, falando das religiosas, é só olhar todo o contexto lá, ela afirma que elas eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, Jesus veio, então o cordeiro do Antigo Testamento que era morto todos os anos, simbolizava Cristo. Só que o Cristo veio e morreu e deu a vida por nós, não precisa mais matar cordeiro, porque aquilo era apenas uma sombra, né? Um símbolo que cumpriu-se em Cristo. Então não é uma contradição. A questão da lei civil, por exemplo, também, nós não podemos aplicar porque Deus fez um pacto com uma nação e não com povos
gentios. Então as leis civis também têm muitos problemas que não podem ser aplicados de certo modo hoje. Então permanece a lei moral, os mandamentos. Amém? Então, tem algumas outras coisas aqui, mas a gente deixa para outra ocasião, né? A gente já está demorando demais. A gente vai já para a igreja, né? Diante de todos esses argumentos, né, a gente vai ver que o quê? Que as pessoas que olham para a Bíblia e dizem que ela tem contradições, que ela tem coisas erradas, que não é inspirada por Deus, é simplesmente por falta de estudo, né? Por falta de estudo e principalmente, como o João já citou... Voltou. O rei Davi... Pronto, pessoal, a live tinha encerrado, né? Mas nós voltamos aqui para agradecer a todos vocês, né, que nos acompanharam até aqui. E principalmente que vocês possam estar dando depois uma olhada novamente, anotando as referências bíblicas, anotando tudo que foi falado. Para quê? Para que todos nós, né, que temos convicção de que a palavra do Senhor ela é inspirada por Ele e ela é realmente o nosso manual de fé e conduta, e nós possamos ter respaldo para defendê-la realmente, para argumentar. E essa é a primeira de muitas lives. Na próxima nós estaremos falando sobre a Bíblia é machista. Nós estaremos falando isso acerca de todo esse movimento feminista que tem surgido, né? Onde tem dito que a palavra do Senhor é machista. E também nós estaremos falando a questões acerca do aborto, como também teve uma live que a gente assistiu, onde a pessoa pegou próprias referências da Bíblia para dizer que a Bíblia apoiava o aborto e tudo mais. E também sobre a questão que está surgindo aí, sobre a questão da opção sexual do Davi e tudo mais. Então são temas que atualmente têm sido polêmicos e que nós, como cristãos, estaremos nos posicionando e falando inspirado na palavra aquilo que realmente o Senhor nos ensina e nos instrui, né? Desde já eu gostaria de pedir que vocês possam estar se inscrevendo no canal do João Célio Raízes Cristãs lá no YouTube e também seguindo a página dele no Instagram. Eu vou estar colocando na descrição do outro vídeo, tudo bem direitinho, então que vocês possam estar apoiando esse projeto, possam continuar nos ajudando. E agora eu passo a palavra de encerramento e agradecimento aí para a Johnny, e já a hora encerrando. Obrigada, pessoal. Bom, irmãos, eu queria encerrar antes falando que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não tem contradição, ela não tem erro, e nós podemos confiar nela. Ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para a nossa vida, e que você passe a estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Bíblia, que com toda certeza nós cresceremos a cada dia mais na fé e teremos muitos argumentos contra os céticos que vêm criticar a palavra de Deus. Amém? Reforçando o que a irmã pediu, né? Se inscreva no canal Raízes Cristãs. E tem muitas outras curiosidades. A gente está com uma série de curiosidades também acerca da história da igreja e de relatos bíblicos também que a gente está tratando ali também. Amém? Então se inscreva, Raízes Cristãs, e compartilhe também para que a gente possa chegar a 1000. Estamos com a meta de chegar até a 1000 e eu peço a sua colaboração para chegarmos até lá. Então vamos orar encerrando. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor nos permitiu passar em Tua presença, Senhor, aqui nessa live. Eu te peço, Pai querido, a Tua bênção sobre todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que eles possam, ó Pai, ter sido edificados, que a Tua palavra possa entrar nos corações, que o Teu Espírito, ó Deus amado, ponha no coração deles, ó Pai, a confiabilidade, Senhor, nas Escrituras Sagradas, esse privilégio, meu Deus, que o Senhor revelou para nós de Te conhecermos, de conhecermos o caminho do céu, de conhecermos aquele que é perfeito, imutável e eterno. Pai querido, que a Tua palavra, meu Deus amado, prevaleça cada dia, que ela possa crescer, multiplicar-se, espalhar-se, que muitas vidas, ó Deus amado, que porventura estiverem, meu Deus amado, duvidosas acerca da Tua palavra, que esse vídeo chegue até elas, que seja compartilhado, Senhor, e que eles possam passar a acreditar na Tua palavra, Pai querido. Assim eu te peço, guarda-nos de todo mal, leva-nos em paz e segurança, cada um ao nosso lar, e que à noite cada um de nós possamos prestar um culto ao Senhor, ó Deus amado, pois o Senhor é fiel, verdadeiro e amoroso. Pai querido, assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Tchau e boa tarde.